Fala aí, galera, beleza? Salve, torcida tricolor, chegando com mais informações para vocês aqui no canal do Lessa, no meu último dia de folga aí, entre aspas, de carnaval. Folga porque tô viajando, como vocês estão vendo aí, o cenário é diferente, tô curtindo um descanso, mas ao mesmo tempo apurando, trazendo informações para vocês aqui no canal do Lessa, também na Rádio Globo e na Rádio CBN. Então foram dias assim bem proveitosos, deu para dar uma descansada, encontrei alguns tricolores aqui em Búzios, inclusive na praia, troquei ideia com alguns tricolores por aqui. Então a gente, ao mesmo tempo que está curtindo, descansando, estamos apurando também, não da maneira como eu gostaria, porque neste vídeo aqui eu vou trazer alguns assuntos para falar principalmente sobre Iago Felipe, que tem uma venda encaminhada para o São Paulo. Eu vou trazer aqui um bastidor que envolve aí o Iago Felipe, que pode, quem sabe, ajudar a gente a entender melhor também o porquê de ele estar saindo. Não acredito que seja esse o único componente aí, a única peça desse quebra-cabeça aí, mas creio que vai ajudar a elucidar alguns pontos. E também sobre John Kennedy, negociações encerradas com o Chicago Fire. De fato, o John Kennedy não vai para os Estados Unidos, né? E eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, apesar de ainda não saber exatamente o que pegou nessa negociação. Enfim, eu vou explicar aqui no vídeo e vocês vão entender. Eu tenho certeza também que você vai deixar o seu like aqui. Já chega largando o dedo no like para não esquecer. Parece besteira, mas não é, por isso a gente fala todo vídeo aqui. Deixa o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, né? É o básico, né? Por favor, se você não está inscrito ainda aqui no canal do Lessa, deixa aqui sua inscrição. Mas enfim, você que já é de casa já sabe muito bem o que tem que fazer para ajudar, para dar a moral, para dar aquela moral aqui no canal, espalhando aí para todo mundo que você conhece também. Só assim, com a ajuda de vocês, é que a gente vai chegar nessa meta aí o quanto antes de 50 mil inscritos. Então vamos começar sobre John Kennedy, para falar sobre essa situação do JK, que, enfim, gerou muita polêmica, gerou muita discussão. Eu acompanhei nos comentários, evidentemente, como eu sempre falo para vocês, eu não consigo responder a todos os comentários, mas estou lendo aqui todos os comentários desses últimos vídeos aqui. É um assunto que gera, enfim, muita divergência. Eu sei que grande parte da torcida é a favor da permanência do John Kennedy. Então, é uma notícia que agrada a essa grande parte da torcida que queria a permanência dele, que não queria de jeito nenhum essa venda com valores tão baixos, né, cerca de 15 milhões de reais, sendo que o Fluminense ficaria com apenas 8 milhões de reais, como a gente vinha informando. O Tom Burgett, que é um jornalista dos Estados Unidos, trouxe essa informação, eu confirmei, as negociações estão encerradas. O São Paulo está surgindo, o setgol.com hoje trouxe uma informação de que o São Paulo está monitorando essa situação para, quem sabe, fazer uma investida no John Kennedy, porque o Rogério Ceni gosta do jogador. Então, assim, é normal, por mais que o John Kennedy tenha apresentado tantos problemas disciplinares desde o ano passado, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista, está jogando bem, está se destacando, então é bem provável que ele vá receber ofertas de outras equipes. Mas essa negociação com o Chicago, ela foi encerrada, pelo menos até o momento, porque não houve acordo entre os clubes. E aí, o que eu falei para vocês em relação à apuração? Né? Aqui eu estou, uma rotina completamente diferente, tem lugares aqui que eu não tenho sinal, não tem internet, então é muito difícil. Eu também não estou aqui trabalhando, né, normalmente como estaria trabalhando em casa ou na rádio, enfim. Então, eu ainda quero apurar melhor para entender se o Chicago não aceitou a contraproposta que o Fluminense fez. Vocês lembram que eu informei aqui que o Fluminense pediu um pouco mais para negociar o John Kennedy e estava disposto, de fato, a negociar o jogador. Então, eu não sei se foi apenas uma questão financeira ou se o Fluminense, diante de tanta pressão, voltou atrás, né, devido à pressão da torcida. Essa é uma dúvida que eu tenho em relação a essa questão, que eu ainda não consegui sanar. E eu vou tentar buscar essa informação para vocês. Né? Mas a informação principal, que é, né, o encerramento aí dessas negociações, está confirmada. John Kennedy segue na Ferroviária, jogou contra o Guarani, e assim que terminar a fase de classificação, já que a Ferroviária não vai se classificar, o John Kennedy volta para o Fluminense a partir do dia 5 de março. A gente já fica nessa expectativa. Se vai surgir ou não outras propostas, a gente vai ter que aguardar, mas por enquanto essa negociação ela está encerrada, e era uma negociação que tinha tudo para acontecer, porque o Fluminense estava, como eu disse, disposto a aceitar, com receio do John Kennedy voltar para o Rio e apresentar todos aqueles problemas, né, de indisciplina que eu já relatei para vocês, que a gente já citou,
que a gente já discutiu tanto. Então, como eu disse também no outro vídeo, eu entendo perfeitamente o pensamento do torcedor. Eu estou aqui primeiro para trazer informação e depois dar a minha opinião sobre isso. Tudo que eu trouxe de informação sobre John Kennedy e a visão interna do clube em relação a ele foram informações, ponto, não é opinião. Porque tem gente que não entende ou não faz questão de entender. Mas, como opinião, eu disse que com esses valores eu não negociaria. Eu insistiria, correria o risco de perder esse dinheiro. Mas só que era uma grana que para mim não resolveria a vida financeira do Fluminense. Então, eu não compraria esse desgaste. Foi a opinião que eu dei. Apesar de entender, e para mim é muito compreensível, que o John Kennedy, de fato, trouxe muitos problemas, muita coisa que a gente nem sabe, muita coisa que eu sei e que eu até optei por não falar até para preservar o cara, porque, enfim, ele estava num processo de recuperação. Então, enfim, isso são fatos, são informações, são coisas que aconteceram. E o que eu posso dizer para vocês é que o Fernando Diniz não vai permitir esse tipo de indisciplina, essas coisas que aconteceram antes. Nem ele e nem as principais lideranças do grupo. Então isso é um fato. Por isso o argumento, galera, do torcedor que diz: ah, não quer o John Kennedy, mas tem Felipe Melo, mas tem o Willy Bigode, mas tem o Alan. Gente, assim, na boa, não é nem inteligente argumentar dessa forma, na minha opinião só, tá? Só dando minha opinião. Porque esses caras foram contratados e seriam contratados com John Kennedy ou sem John Kennedy. Eles vão continuar entrando no time com John Kennedy ou sem John Kennedy. Né? Eu entendo que é uma política que deveria ser oposta, né, de valorizar mais a base e não trazer mais jogadores experientes, mas são discussões diferentes, são assuntos diferentes. Esses jogadores eles podem ser o que for. Né? O Felipe Melo, o William Bigode, o Alan, eles podem não estar jogando nada, não estar rendendo nada, mas eles são extremamente profissionais. Isso é um fato. A questão do John Kennedy não é qualidade. Ele não está sendo preterido, entre aspas, né, negociado dessa forma por uma questão técnica. Não. É por uma questão de comportamento, de profissionalismo. Esses jogadores são extremamente profissionais. Pode falar o que for, mas são jogadores extremamente profissionais. E é isso que vai ser exigido do John Kennedy caso ele realmente volte ao Fluminense. Então apenas esse ponto é questão disciplinar. Você pode falar, não quero nem saber, ele de qualquer jeito é melhor do que todo mundo que está aí. Tudo bem, é a sua opinião, não tem problema nenhum. Mas, enfim, para mim são coisas bem diferentes. Hoje o futebol não permite mais esse tipo de coisa. Ah, mas que o Romário... Primeiro, Romário é Romário. Romário é isso. Edmundo era isso, era aquilo. Né? Tô falando, ó, um tá aqui, o outro tá aqui. O John Kennedy não é nada ainda. Né? Tá começando a carreira. Então, assim, hoje o futebol não permite mais esse tipo de coisa. O Diniz não vai permitir mais esse tipo de coisa. Então, se o John Kennedy voltar, ele vai ter que realmente estar disposto a mudar completamente a postura dele, a postura que ele demonstrou desde que foi efetivado no time profissional. Beleza? E agora falando do Iago, que é também um assunto muito importante. Ontem a gente trouxe a informação sobre essa negociação com o São Paulo, que ela está muito bem encaminhada, isso é um fato. Né? O Fluminense recebeu uma proposta, fez uma contraproposta, subindo um pouco os valores, pedindo um pouco mais ao Bahia para negociar o Iago em definitivo. E aí, por que o Fluminense, que num primeiro momento não queria vender o Iago, decidiu aceitar essa negociação? E por que o Iago ele foi pedir para ser negociado, sendo que ele internamente é um jogador muito querido, ele é valorizado pela comissão técnica, seria uma opção de elenco importante. Eu acho que o Fluminense, a médio e longo prazo, vai acabar sentindo falta desse jogador em algum momento, por circunstâncias pontuais. É um cara de muito de grupo. Então, por que isso aconteceu dessa forma? O que eu apurei? O bastidor que eu apurei, que é recente. Na partida contra o Audax, o Iago ele foi muito vaiado por uma parte da torcida do Fluminense. E ele estava naquele processo onde ele termina a temporada 2022, de certa forma, valorizado, né? Ele entrou no time, o time começou a ganhar, começou 2023 como titular, já sendo contestado porque o Fluminense tinha contratado outros jogadores, em tese melhores, né? Chegaram com mais expectativa, e o Diniz insistiu no Iago, mesmo ele de fato não jogando bem. Né? Isso é um fato. E quando ele sai, ele já estava sentindo a pressão, e quando ele é vaiado naquele jogo, ele sai do campo e entra no túnel que dá acesso ao vestiário do Maracanã, já em prantos, chorando muito.
Assim, o relato que eu ouvi foi muito forte em relação a essa questão do Iago. E ele vai pro vestiário chorando, e ele continua a chorar muito no vestiário. Então, assim, foi um clima de comoção geral. Todos se sensibilizaram demais, porque o Iago ficou extremamente abalado por ter sido... acho que a pressão que já estava acumulada, e aí, enfim, foi meio que o estopim ali, aquelas vaias foram um estopim para que ele pudesse, de fato, desabar. Porque ele é um jogador que, isso também é outro fato, extremamente identificado com o Fluminense. Ele se identificou muito com o clube. Tem até lá o flusquinha dele e tal, que virou até motivo de piada para alguns torcedores, mas foi uma forma também que ele encontrou de homenagear o clube. Então ele independente, eu não estou falando de, esquece questão técnica, tática, estou falando de identificação. Ele se identificou muito com o clube, muito. Alguns dizem lá dentro que ele é o mais tricolor de todos ali. Então ele ficou muito abalado, foi um vestiário muito emotivo. Inclusive até me relataram que o presidente Mário Bittencourt estava naquele momento e também chorou junto com outros jogadores. Foi um momento de muita tristeza, assim, e nos últimos tempos foi o vestiário que mais demorou a ser aberto, né, depois do jogo. Então o Iago sentiu muito isso e ele estava percebendo que se ele continuasse, no primeiro momento em que ele entrasse e cometesse uma falha ou continuasse jogando mal, ele sabia que não tinha mais a paciência do torcedor, de uma maneira geral. Então ele sentiu isso. E aí a proposta do Bahia vem nesse contexto, né, de desgaste com o torcedor, em que ele sentiu essa pressão, uma proposta financeiramente mais vantajosa, e ele decide aceitar. Vamos ouvir, vamos negociar. Ele vai e pede a diretoria para ouvir a proposta, para negociar, porque estaria disposto a aceitar, porque para ele entende que neste momento, mesmo ele gostando muito do Fluminense, ele seria talvez o melhor para todos, né, diante do que vem acontecendo. Então, por isso, o Fluminense, mesmo não querendo negociar o Iago neste momento, para não perder mais uma peça de elenco, ele acaba cedendo. O presidente Mário Bittencourt inicia as negociações. E aí, enfim, tudo caminha para que essa relação entre Iago, Felipe e Fluminense, ela chegue ao fim, com ele indo para o Bahia. É um relato que eu vi que me sensibilizou de uma certa forma, no sentido de que você vê que, de fato, alguns jogadores sentem muito, né? Sentem demais. Principalmente quando o jogador gosta do clube, gosta da torcida, enfim. Ninguém é de ferro também, né? É natural. Mas sempre foi um cara que se dedicou, correu, né, honrou a camisa, nunca respondeu ao torcedor, nunca bateu boca com o torcedor, nunca deu declaração atravessada, sempre na dele, trabalhando. Por isso eu sempre valorizei o Iago, como um cara de grupo, como um cara que se entregava e fazia de tudo. Mas a gente sabe que hoje a exigência é maior, né, a prateleira do Fluminense está, né, tá mais acima, então não tem como, a cobrança ela é também maior. Então, se realmente tudo for fechado, o Iago tenha muito sucesso no Bahia, que ele, enfim, tenha muito sucesso na carreira, né? Outro jogador que saiu, isso me fez lembrar Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira também tinha uma relação desgastada com a torcida, pelos gols que ele perdeu. Aí o Gabriel Teixeira já teve aquele momento de comemorar, ironizando o torcedor e tal. A torcida já estava pegando no pé dele há muito tempo. É um jogador que não era querido, de uma forma geral. E ele sabia que se ele ficasse no Fluminense, o primeiro gol importante que ele perdesse, ele não teria mais paz. O Diniz pediu muito ao Gabriel Teixeira para ficar. Ele queria muito a permanência do Biel. Mas mesmo diante da insistência do Diniz, que ficou muito chateado quando ele toma a decisão de ir para o Bahia, o Gabriel Teixeira e o seu staff entenderam que o melhor para eles naquele momento era, de fato, sair do Fluminense. Porque o risco era muito grande, né, de cometer uma falha, de perder um gol, e aí depois não ter mais paz com a torcida, enfim, não ter uma sequência no time, sentir a pressão e aquela coisa toda. Então isso me fez lembrar bastante também essa situação do Gabriel Teixeira. Bom, esse é um bastidor que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho importante, na minha opinião pelo menos, né, saber separar ali o ser humano, né, do jogador. Acho que a crítica, a cobrança do jogador é normal. O torcedor que está no estádio ele tem o direito de vaiar, né, e o cara também tem o direito de sentir isso, porque ninguém é de ferro. Eu acho que essa reação do Iago mostra o quanto para ele era importante ter o carinho da torcida e o quanto ele sentiu quando essa relação acabou se desgastando mais
foi fazendo pressão, até que ele acabou desabando. Enfim, é isso que eu queria compartilhar para vocês. Vamos aguardar mais informações, mais notícias, qualquer atualização eu vou trazer aqui para vocês. Deixe seu like aqui, como sempre, se inscreva no canal e o seu comentário também sobre esses assuntos. Conto muito com vocês. Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu.